Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Você sabe que a verdade nunca foi popular? A verdade sempre foi perseguida, principalmente a verdade revelada por Deus, ela nunca foi popular, até hoje, e de acordo com as profecias, ela nunca será. A verdade sempre se encontrará, infelizmente, com uma minoria. Então, a verdade que eu estou falando essa semana, ela não é popular. Portanto, é necessário que a gente possa buscar o que realmente Deus diz, a despeito do que os homens dizem. Porque a maioria dos homens dizem o contrário daquilo que Deus diz. Então, ontem, nós vimos Deus definindo a morte para Adão. Ele falou assim: Adão, você é pó, e ao pó voltarás. Então, esta é a palavra de Deus. O que contrariar essa frase não vem de Deus, vem dos homens, vem da filosofia humana, vem do paganismo. Durante a semana nós vamos ver algumas coisas assim, e hoje também vamos, mas durante a semana mais ainda. Então, lembre-se disso. O que a boca do Senhor diz é a maior autoridade dentro da Bíblia. Ok? Tem muitos textos na Bíblia que diz, assim diz o Senhor, né? Então, porque a boca do Senhor o disse, né? Como Isaías fala sobre isso. Então, Jesus diz em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é das palavras que não saem da boca de Deus. Já fizemos um vídeo sobre isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, o que podemos dizer sobre a guitarra na igreja? Já me perguntaram isso, né? O que podemos dizer, né? O que Deus diz a respeito? Ele não diz nada. Então procure aquilo que o Senhor diz. Não o que o Senhor não diz. O que o Senhor não diz é o homem que está fazendo. O Filho de Deus, o servo de Deus, ele faz o que o Senhor diz. Não seguimos o caminho daqueles que já apostataram bem, mas há muitos e muitos séculos atrás, eles se apegavam a isso. Deus não disse nada. Então pode fazer. Se ele não disse nada. E não é bem assim. Então, vamos voltar. Jesus disse para Adão, você é pó, e você vai voltar ao pó. Eu não me enganei, não, foi Jesus. Era ele que estava conversando com Adão, tá? Então, o que nós vamos falar sobre a morte não pode desmentir isso. Se você disser, não, mas olha o que Paulo falou, por exemplo. Paulo falou diferente. Não, ele não falou diferente. Você é que está interpretando diferente. Você está interpretando, às vezes, de uma maneira emocional, do jeito que você quer, né, do jeito que você gostaria que fosse, ou do jeito que você aprendeu. Tá? Então, isso aí é complicado. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Eu separei poucos textos, né? A palavra diz muitas coisas. Só que eu não tenho todo o tempo do mundo para mostrar aqui. E vou falar mais uma coisa que eu disse ontem, vou repetir. Os nossos vídeos essa semana, especialmente, eles não são completos em si mesmos. Você tem que assistir todos para ter uma ideia mais geral, mais completa, tá bom? Então, hoje, o objetivo do vídeo de hoje é falar o que acontece com o homem quando ele morre, né? Jesus já falou, ele vira pó. Mas vamos ver aqui mais um pouco de textos da palavra de Deus. Eu começo lendo aqui Salmo 115, verso 17. Eu não coloquei uma ordem aqui muito grande, mas dá para entender bem. Muitos dizem assim, os mortos estão lá na glória, né? Louvando a Deus. E não é isso que a palavra diz. Aqui diz assim, os mortos não louvam ao Senhor. Esse texto não está falando das pessoas que morreram. Está falando dos ídolos. Aí tem a vírgula. E depois da vírgula ele diz, nem os que descem ao silêncio. E aí está falando das pessoas que morreram. Entenderam? Ele compara, o salmista compara a pessoa que morreu a um ídolo.
Ele fala, o ídolo tem nariz, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Então ele fala, ó, o que morre é igual. É igual. Os que descem, ainda fala do verbo descer, não falou subir. Os que descem, porque na sepultura você geralmente desce, né? Então, os que descem ao silêncio não louvam a Deus. Tá? Depois ele diz em Salmo 104, 33, o salmista diz assim, eu vou adorar a Deus enquanto eu viver. E depois que ele deixar de viver? Não, ele vai virar pó. Tá entendendo? Eu acho estranho a pessoa falar que os mortos estão vivos, né? Então não estão mortos. Então não existe morto. Se está todo mundo vivo, porque dizem alguns que tem gente viva no céu e vivo no inferno, e vivo na terra. Então, não existe mortos, então. Claro que existe, né? Mas vamos ler outros textos aqui. Deixa eu ver aqui. Salmo 103, não, deixa eu ver aqui, eu anotei tão pequeno. Jó 34, o verso 15, ele fala assim, dos ímpios especialmente, ele está falando que a carne expira e eles viram pó. Simples, foi o que Deus falou para Adão. Jó está repetindo aqui. Lembrando que quem escreveu Gênesis e quem escreveu Jó foi o mesmo autor, né? Moisés. Então, a carne expira, para de respirar, expira. E eles viram pó. Ok? Eu vou pôr o óculos aqui, tá meio difícil de entender. Eclesiastes 3 é um texto que eu gosto muito para falar sobre o assunto, versos 19 e 20. Aqui, Salomão diz o seguinte, porque o que acontece ao homem é o mesmo que acontece aos animais. Como morre um, morre o outro, e não há vantagem nenhuma. Aliás, abrindo parênteses, nós somos do mundo animal, né? Do reino animal. Temos o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. Nós pertencemos ao reino animal. Então nós morremos como qualquer outro animal, porque somos animais. E ele diz assim, todos vieram do pó e voltam ao pó. Quer mais claro que isso? Eu preciso explicar? Não, o texto já está explicado. A Bíblia, ela se explica. É por isso que muita gente se atrapalha todo quando estuda a Bíblia por causa disso. Não permite que a Bíblia se explique. Ela está explicando, olha, o homem morre como um animal. Isso aqui é mais claro que isso. Isso é muito claro, né? Então ele fala assim, como morre um, morre o outro. Todos são pó e voltam ao pó. Depois o mesmo Salomão, no mesmo livro, em Eclesiastes 9, verso 5, ele diz assim, olha só que interessante. A primeira vez que eu li isso, eu fui impactado, achei muito interessante, e eu aceitei, eu não rejeitei, falei, não, é a palavra de Deus, mas não foi assim que eu aprendi, não, eu aceitei, é Deus falando. Então diz assim, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Eles não sabem o que acontece debaixo do sol, não sabem mais nada. Eles não têm conhecimento das coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque eles estão dormindo. Eles voltam ao pó, viram pó. Muitas vezes a morte na Bíblia é comparada ao sono. Então, os mortos estão como se estivessem adormecidos, não é? Mas é muito mais sério que isso, muito mais sério do que um sono, como a gente conhece. E também, no mesmo capítulo, verso 10, diz assim, aqueles que descem à sepultura já não fazem mais nada, não trabalham, não têm ódio, não têm inveja, não sentem amor. Por quê? Eles morreram, é simples, né? Eles morreram, todas as suas emoções morreram com eles. Está lá. São mortos. Agora, olha que interessante para você ver a maldade humana, a corrupção, a pessoa que é tendenciosa. Se você pegar uma Bíblia um pouco mais antiga do que a minha, desculpe, se você pegar uma Bíblia um pouco mais moderna do que a minha, esse texto não está escrito sepultura. Sabe como está escrito? Porque para o mundo dos mortos
aonde vais? Ó, mundo dos mortos. Aí já dá uma outra conotação, uma outra ideia. Ó, então existe o mundo dos mortos, mas não é isso que está escrito no original. E outra tradução diz assim, porque para o além, aonde vais, não é isso que está escrito. Está escrito sepultura. Traduziram maliciosamente, de maneira errada, como mundo dos mortos ou para o além, aonde vais, né? Isso parece coisa até do Zé do Caixão, né? Você vai para o além, mas não é o que a Bíblia diz, tá? E mais um texto, Salmos 59, 13, fala de quando as pessoas morrem, deixam de existir. Ouviu bem? Deixam de existir. Eu tenho muitos textos, se for necessário, eu coloco lá nos comentários. Vários textos eu tenho, mais ideias sobre o homem, quando morre, deixa de existir. Ele não está em outro lugar. Ele volta ao pó, ele deixa de existir. Ele não tem mais fôlego, como é que ele vai viver? Não há vida fora do corpo. Foi assim que nós fomos feitos. Não há vida fora do corpo. Para que nós possamos viver, tem que haver a junção do fôlego de Deus mais o corpo. Os dois juntos. O fôlego de Deus, ele não tem cabeça, não tem cérebro, não fala. Ele é o fôlego. É um poder de Deus. Agora, dentro do nosso corpo, aí tem o quê? Cordas vocais para ele falar, tem os olhos para ver, né? Tem o nariz para cheirar. Então, quem cheira, quem vê, quem armazena memória é o corpo. É o corpo, não é o fôlego. Tá entendendo? Nós vamos falar mais ainda sobre isso essa semana e eu já estou convocando vocês para não perderem os próximos vídeos. Essa semana promete muitos textos esclarecedores sobre um assunto que, como nós vimos ontem, foi a primeira mentira do diabo. Ainda essa semana você vai descobrir assim, mas por que ele gosta tanto dessa mentira? Porque eu não posso falar assim para vocês, eu creio que quando o homem morre, ele dorme. Aí você pega um exemplo, um kardecista, e fala assim, não, Mário, eu não creio que o homem dorme, eu creio que o corpo dele morre, mas que o espírito vai para outra dimensão. Aí vamos agora vamos deixar a Bíblia de lado um pouco, e vamos partir para o lado prático. Qual é a vantagem de acreditar como eu acredito? Qual é a vantagem de acreditar como o kardecista acredita? Então, isso é o mais importante. Porque Deus não deu assim uma doutrina só por dar. Eu quero ver quem acredita, quero ver quem não acredita. Não, tem coisas envolvidas aí. Se eu acreditar como um kardecista acredita, tem as consequências. Se o kardecista acreditar como eu acredito, tem consequências. Então, quais são essas consequências? Qual a diferença de acreditar de um jeito ou do outro? Tanto faz? Então, fique atento, assista os próximos vídeos para você aprender se há uma diferença ou não, ok? Que Deus possa dar paz a todos nós. Eu peço que você se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas para que essa luz possa se espalhar e as pessoas possam aprender mais sobre essa verdade, que eu repito, infelizmente não é popular. Que Jesus esteja com todos vocês, é a minha oração. Amém.